Boa noite a todos vocês. Estou devendo uma live para quem for assistir Jonas 1, já vai começar a assistir o 2 também, porque eu não coloquei ainda no YouTube, mas vou pôr agora, hoje, assim que eu terminar essa. E vamos iniciar já a nossa live maravilhosa de Jonas, capítulo 2. Eu voltei aqui no 1, como vocês podem ver aí, porque a gente vai começar a oração dele de novo e finalizar, tá bom? Então, no próximo capítulo. Então vamos lá, fazer nossa oração, entrar na palavra do Senhor, com a proteção do Senhor, obviamente, né? Jesus, obrigada por esse momento no qual o Senhor nos põe aqui unidos, que o Senhor nos abençoa, porque é bênção estarmos juntos para ouvir a Sua palavra, para ouvir, Pai, daquilo que faz parte do seu caráter, dos seus princípios, conhecer o Senhor num relacionamento, não religiosidade, e não em regras, impostas por homens, não em interpretações erradas, ou interpretações, pai, que não tem como chamar de errado, porque cada um interpreta de uma forma, mas que afasta as pessoas do foco central que é o Senhor, que focam em coisas externas, que focam em coisas mundanas, que focam em coisas que os olhos veem, mas que o espírito não precisa. Então a gente pede para que o Senhor hoje possa tirar as nossas vendas espirituais dos nossos olhos, ouvidos, para que a gente possa se aproximar mais de Ti, Senhor. Quantas pessoas se recusam a ouvir isso, quantas pessoas se recusam a ouvir uma oração na qual é diferente do que aquilo que eles foram ensinados. E, Pai, nós vimos que as coisas vão mudando e a verdade vem aparecendo. A verdade vem aparecendo com testemunhos, a verdade vem aparecendo ah, de formas midiáticas, mostrando a verdade da Sua palavra, que o Senhor é o único, que o Senhor é o único Pai que pode de fato intervir por nós, é o único que chega até Deus, é o único Jesus que escuta as nossas orações, que intercede por nós. E cada vez mais, Jesus, a sua palavra tem sido fortalecida. E nós queremos fazer parte desse momento, nós queremos fazer parte desse movimento, nós queremos fazer parte, porque esse é o chamado único que todos nós temos. Então, que o Senhor tenha piedade das nossas leituras, interpretações erradas do mundo, no mundo, interpretações que afastam a gente das pessoas, do Senhor, de fato agirmos de acordo com o que o Senhor quer que a gente haja, que a Sua palavra seja pura, clara, e que o Senhor descubra dos nossos olhos aquilo que nos impede, Senhor. Aquela teimosia que fica em nós de enxergarmos aquilo que foi ensinado, não pela palavra, mas pelos homens. Nós, nessa oração de Jonas, pedimos para que o Senhor toque nos nossos corações, que essa oração faça sentido para nós também, Senhor, porque a palavra está aqui como uma sombra do que iria de vir, nós sabemos pelo Novo Testamento, mas nós aprendemos tanto sobre o Senhor. Aprendemos tanto sobre o relacionamento. E, Pai, o Senhor é tão misericordioso, meu Deus. O Senhor sonda os nossos corações, o Senhor vê a verdade nos nossos corações, a boa intenção nos nossos corações. Então, quando nós estivermos dentro de um grande peixe, dentro de um deserto, Senhor, que o nosso coração, assim como a palavra diz, que o Espírito Santo traduz o espremido do nosso coração quando a gente não tem palavra, pedimos para que o Senhor tome em suas mãos toda a nossa vida, os nossos corações, para que a gente consiga se comunicar com o Senhor com relacionamento. Eu agradeço por essa live de hoje. Peço que o Senhor nos proteja contra os males, os olhares malignos que nos afastam ou tentam nos afastar do Senhor. E que o Senhor nos dê a plena convicção de que o Senhor é o suficiente. Que a gente consiga aprender uns com os outros, Pai. Que o Senhor é o suficiente. Que nós consigamos trazer para a luz e para a verdade aqueles que estão perdidos, buscando em tantos lugares a certeza, a paz, a calma, a integridade que só o Senhor nos dá. Para a honra e a glória do seu nome, essa live é consagrada a ti, Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Esse capítulo de hoje, que é o capítulo 2, a gente vai começar no 1 agora, ler um pouquinho mais o capítulo 2. É como se ele fosse, gente, o coração. Eu vou dizer que é o coração porque seria isso mesmo, o coração do livro de Jonas. É onde de fato ele vai orar a Deus, depois de ter corrido de Deus, depois de ter tentado fugir do propósito que Deus tinha para ele, que a gente não consegue fazer. Quando Deus te chama para um propósito, não tente fugir, não tente ir contra.
vá a favor, se una a ele. E aqui Jonas tentou fugir, Jonas tentou fazer a sua, seu próprio ter o seu próprio caminho, né, tirar suas próprias consequências do que ele conseguiria fazer ou não, do que ele poderia fazer ou não, do que ele deveria fazer ou não. E quantos de nós já estivemos também nessa posição onde a gente escolhe aquilo que é conveniente ao nosso, à nossa zona de conforto, aquilo que nós queremos ou cremos, né? Então, que o Senhor possa eh, revelar a vocês que esse livro ele carrega uma força muito grande, porque agora a gente está falando de uma pessoa que chegou no pior dos seus momentos da vida, onde a dependência de Deus é obrigatória para a sobrevivência dele. Então, que a gente possa ver isso também, que nós tenhamos essa obrigatoriedade quase de enxergar, né? Se você se obrigar a enxergar, ler a palavra de Deus, não é se obrigar a se aproximar de Deus, porque Deus não aceita nada obrigatório. Ele deixa a palavra muito clara. A Bíblia Sagrada é para todos, ele está de braços abertos, esperando todos, mas ele não vai forçar ninguém. Então, se ele não força, quem somos nós para forçar? Isso não existe. Mas a gente consegue nos forçar a ler, a orar, e acho que isso faz parte também da disciplina, faz parte da gente conseguir uma constância naquilo que a gente faz com o Senhor. Porque com certeza nós vamos iniciar uma leitura, nós vamos iniciar um relacionamento com Deus, mas vai ter momento que vamos estar com preguiça, vai ter momento que a gente vai estar cansado, vai ter momento que a gente vai estar. Então é quase que uma obrigação sua você prestar atenção naquilo que você quer para sua vida, planeja para sua vida e tomar atitude. Então, nesse momento de oração de Jonas, é um convite para você ver que no pior dos lugares que ele poderia estar, no pior momento de vida que ele poderia estar, ele foi obrigado, se ele quisesse viver, a clamar por Deus. E nós não precisamos chegar neste lugar onde nós somos obrigados a chamar Deus, porque nós estamos num momento ou numa situação da nossa vida que a gente não consegue mais. Deveria ser o oposto. A gente chamar primeiro para que a gente nem tenha que tentar, porque o nosso Pai, o nosso Salvador, nosso advogado, ele faz tudo. Então, vamos lá, vamos iniciar a oração de Jonas aqui. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou no ventre ou nas partes internas do peixe por 3 dias e 3 noites. É bom a gente olhar para cá, porque esses 3 dias e 3 noites, a gente já falou sobre isso algumas vezes, da simbologia dos números, né? Tipo uma numerologia, digamos assim, bíblica. E esse número 3 você obviamente sabe de Jesus, normalmente a gente entende isso como uma simbologia de morte e ressurreição, né? Então é como se fosse um recomeço, digamos assim. Então, para Jonas, 3 dias e 3 noites, ponto. E Deus mostra isso muito claro, que ele está no momento em que ele vai morrer e renascer. É como se fosse esse momento dessa graça de Deus de entregar a ele esses 3 dias. Então, não foi aleatório esses 3 dias na Bíblia, né? Nós sabemos disso, até mesmo com o próprio Jesus. Então, Deus, ele tem o modus operandi dele, nós sabemos disso, a gente não consegue fugir desse ensinamento, modus operandi do Senhor, que é ótimo para nos dar o entendimento do caráter dele, né? De que ele é constante. E é isso que a gente precisa fazer, ser fiel na constância de Deus. Se Deus é fiel conosco, Ele é constante com a gente, se Ele nos permite ter vida e a palavra dele não volta atrás, e Ele não mente, nós também temos que ter constância na nossa vida. Integridade no nosso caráter, nos nossos princípios, seguir firme na palavra do Senhor, e que quando fosse um momento de ficar difícil, que a gente buscasse ajuda, ou que a gente lesse mais a palavra e não desistir. E não nos afastarmos, é o oposto. Então é uma briga do bem e o mal, e a gente faz sempre a oração antes de iniciar a live, porque é uma briga entre o bem e o mal sempre, né? Então, é como se a gente estivesse sendo puxado para não se aproximar de Deus, e Deus faz de tudo, até mesmo chamar a nossa atenção, nos deixando, nos permitindo estar dentro de um peixe, nos permitindo estar num deserto, nos permitindo estar numa tempestade, para que a gente volte para Ele. E este foi o propósito dentro da desobediência de Jonas.
Então ele ficou lá por 3 dias e 3 noites. Aí começa agora o capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou a Deus. Dentro do peixe, Jonas orou a Deus. Você vê, ele chegou neste lugar para que ele pudesse de fato chamar a Deus, porque ele não clamou a Deus em nenhum momento. A primeira vez que Deus falou com ele, a primeira coisa que ele fez foi fugir. Então, a primeira coisa que ele fez. Agora, quando você vê que a primeira reação dele lá no mar foi o medo, mas ele foi, entrou, ficou lá embaixo, tudo mais, ok. Agora, quando ele cai, quando ele está dentro do ventre do peixe, aí ele faz o que? Ele ora. E é este o lugar de convite que todos nós temos. Quando você estiver dentro deste grande peixe na sua vida, qualquer que seja a situação. Quando você estiver dentro de um deserto, passando por um deserto, ou num lugar de deserto, ou num lugar que você sente que você dentro de um poço, né? Como nós vimos José, por exemplo, que nós possamos entender que é um chamado de Deus. Não é Deus nos abandonando, não é Deus permitindo que a gente sofra porque ele gosta de sofrimento, o oposto disso. Ele está chamando a nossa atenção. Então, avalie a sua vida, avalie o seu comportamento, avalie as coisas que andam acontecendo na sua vida e veja: será que Deus está tentando chamar minha atenção e eu não estou vendo? Porque ficar com orgulho e permitir com que esses momentos que o Senhor nos chama passe, ele só vai criando um ciclo repetitivo na nossa vida daquilo que a gente quer sair. Então, ao invés da gente ir contra Deus, nós nos unimos a Deus em fé, crendo que tudo que Ele faz pra gente é pro nosso bem, que Ele está certo em tudo, que tudo que Ele faz é bom. E aí você tem, obviamente, a transformação, que é o que vai acontecer com Jonas. Então, ele começa a oração dele e diz: no meu desespero, clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Você vê, tem uma condição para que ele tivesse clamado ao Senhor, que é o desespero dele. A palavra diz que o Senhor está próximo dos corações quebrantados. Não é a mesma coisa? Um coração quebrantado, está desesperado e o Senhor ali está? O que significa isso? Que quando você estiver na mesma situação de medo, desespero, de sufoco, de ansiedade, de tudo que você pensar de ruim, o que você estiver, clame o Senhor. Ele não tem prazer em te ver sofrendo. Ele não tem prazer em te ver passando dificuldade, ele não tem prazer em te ver afastado dele. Mas muitas das coisas que são resultados de escolhas nossas, ele vai permitir e vai ficar quieto até que ele seja chamado para a história. Até que ele seja colocado no centro da história. Seja o casamento, seja na sua vida profissional, seja na sua vida emocional, com seus amigos, na sua saúde. Ele vai ficar parado até que ele seja clamado, até que ele seja chamado. Aqui foi a mesma coisa. Ele não falou: Jonas, você está entrando na barriga, dentro do grande peixe? Ora, fala comigo, me chama que eu te tiro. Deus não fez isso. Então a consequência da sua desobediência, Jonas, te levou até aí. Mas se você me chamar, eu te tiro. E ele continua: no meu desespero, clamei ao Senhor, ele me respondeu. Do Sheol gritei por socorro. Essa palavra também pode ser traduzida por profundezas ou morte, separação. E este responder do Sheol é para a gente entender, porque é um símbolo mesmo do que é, né, morte, fundo, o que é impossível para ele, é isso que ele quis dizer, no sentido assim. Ele não está falando especificamente do Sheol, porque ele não estava no Sheol, ele estava dentro de um grande peixe. Então ele estava dando a gente a entender nesse sentido simbólico, né, figurativo, de que é como se fosse o Sheol mesmo, que é essa condição espiritual que a gente vai falar sobre em algum dia. Sobre algum dia, mas é isso. Então ele fala isso, ele continua. Gritei por socorro e ele ouviu o meu clamor, e ouviste o meu clamor. Então, aqui quando você fala assim, nossa, Jonas finalmente se entregou a Deus, finalmente ele, né, pensou que o correto a se fazer é falar com Deus, é chamar a Deus e tudo mais. Mas não se esqueça que nós também chegamos a esses limites humanos até que a gente de fato clame pelo Senhor. Porque toda vez que a gente tenta fazer as coisas por nós mesmos, a gente vai indo, vai indo, vai indo até chegar ao nosso limite. Aí chegou no limite, não aguento mais, preciso orar. Aí começa a orar. Mas se fosse o oposto, a gente clamasse por essa intervenção de Deus antes dos nossos problemas, antes das nossas coisas,
nosso relacionamento com ele seria diferente, né. E ele diz: "Lançaste-me nas profundezas e no coração dos mares, e correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso. Fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo." O versículo 4 é uma confissão de Jonas, porque ele diz assim: fui expulso da tua presença. Ele está se sentindo abandonado, porque é como se Deus tivesse abandonado ele. Mas é o oposto. Quando Deus o chamou, imagina a bênção de ter Deus chamando ele em pessoa, falando: Jonas, quero te usar. E ele diz: eu vou embora, vou correr, vou para o outro lado. Então, não teve abandono do lado do Senhor, teve desobediência do lado dele próprio. Então, quando ele fala: fui expulso da tua presença, que ele dá a entender, né, para quem estiver lendo, mas que ele dá a entender que Deus expulsou ele porque Deus não, porque Deus permitiu ele estar ali e tudo mais. Ele está também nos ensinando que você não é expulso da presença de Deus nunca. A não ser, obviamente, que você queira ser expulso da vontade da palavra de Deus, da vida de Deus, da presença de Deus. Mas Deus não expulsa. O único que de fato foi expulsado é Lúcifer. Ele foi expulso, jogado para a terra. E obviamente, né, a gente tem Adão e Eva, mas aí é por conta de Lúcifer também. Então, sempre o mal vai estar envolvido. E isso é algo que a gente tem que quebrar. A gente tem que tirar essa corrente, essa ponte entre a gente chegar até Deus com o coração santo, ou seja, coração separado à parte para Ele, só para Ele, porque Ele é o suficiente. E tem que tirar da nossa frente todas essas distrações que viram pontes para que a gente não chegue a Deus de forma clara, de forma rápida, de forma sincera, de forma genuína, de forma. Tem que tirar isso da nossa vida. E a gente precisa tomar atitude no agora, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. A qualquer momento as coisas podem acontecer e a gente não está preparado. A palavra diz para a gente fazer isso. Então, agora que ele disse: eu fui expulso da tua presença, né? Contudo, olharei de novo para o seu templo. A gente consegue entender que Jonas teve um arrependimento. Ele fala: não, agora eu vou voltar para o seu templo. Olharei de novo para o seu santo templo. Então ele diz: olha, agora eu entendi, eu vi e eu vou voltar para o Senhor. As águas me cercaram até a garganta e o abismo me envolveu. As algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Olha, ele está descrevendo literalmente como é dentro desse peixe. Então, imagina essa, eh, essa situação, esse momento que ele está sendo sufocado pelas algas, que ele está se sentindo abandonado por Deus. E, obviamente, ele fala que Deus respondeu ele e tudo mais, mas imagina passar por isso. Porque uma coisa é a gente ler aqui em 2 segundos, nossa, ele está dentro de um grande peixe. Ah, mas Deus salvou, graças a Deus, tá bom. Imagina o desespero enquanto tudo isso acontece. Porque isso está sendo dito para a gente aqui agora. Isso a gente está lendo agora, mas e tá na situação dele, né? Então imagina só como é que foi. E aí ele está descrevendo para a gente exatamente como é que foi essa experiência nada boa. E ele continua. Peraí, escreveu até a garganta, o abismo me envolveu. E quando ele diz o abismo me envolveu, não esqueça que nós temos situações da nossa vida que o abismo vai nos envolver também. Se a gente andar em caminhos opostos daquilo que o Senhor tem para nós, porque Deus não envia a gente para abismo nenhum. Se Ele é luz, como é que Ele vai mandar a gente para o abismo? Ele não manda. As nossas decisões, nossas escolhas, diversas vezes vai nos enviar para grandes peixes, para grandes desertos, mas Deus não envia. Sempre entenda isso. A escolha entre a salvação e a não salvação, digamos assim, é do homem. Deus nunca disse: não, você não vai ser escolhido. Não quero você comigo. Deus nunca fez isso e nunca faria. Ele faz o oposto. Ele quer estar de braços abertos para que a gente seja recebido e que todo aquele que não conhece Ele tenha a capacidade de conhecer. Afundei até chegar aos fundamentos
dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Então, aqui ele está falando, essa parte de fundamento dos montes é porque está falando do fundo do mar mesmo, né? Que é o ponto mais baixo possível que ele poderia estar. E aí, quando ele fala terra abaixo, é como se fosse eh, como é que eu posso explicar? De uma forma mais teológica, né, existe essa expressão na expressão hebraica, que ela é como se ele estivesse dizendo assim, nas portas do inferno. Pronto, ele chegou nas portas do inferno. É basicamente isso. Então, quando ele fala terra abaixo, né, são as portas do inferno. Então ele estava numa situação de desespero, pânico. Ele estava, imagina. Só que aí acontece a virada, que é uma virada, que presta atenção. Eu vou tentar elaborar de uma forma mais simples. Jonas nega o chamado de Deus, corre de Deus, as suas próprias consequências leva ele até dentro de um grande peixe. Dentro daquele lugar onde ele vê que ele falhou, ele vai buscar a ajuda de quem não falha. Então ele ora, nós já lemos a oração. Ele ora, tá orando ainda, aliás, tá contando pra gente como foi. Então ele tá ali, ele ora e ele entende que essa é a virada espiritual dele. Esse é o momento que ele fala, olha, porque ele começa com mas aqui, ele fala: "Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quantas vezes você já esteve nessa cova e Deus te puxou? Quantas vezes foi dentro desta cova que você clamou o nome do Senhor e Ele te deu as mãos para que você saísse de lá? Nunca se esqueça desses momentos. Nunca se esqueça, porque a gente está falando de relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é aquele amigo que te olha e te puxa para cima, não te deixa lá embaixo. É aquele pai que te ajuda a estar lá, que ele te permite estar lá dentro, mas para que você aprenda e cresça e te puxa para cima de volta. É o seu salvador que quando você cai te salva. Então, este é o papel de Deus num relacionamento com ele, fiel. Um relacionamento que, né, é uma via de mão dupla, que você entrega e você recebe. Não é só você pede e você ganha. É você entrega e recebe. E ele é fiel. E se a sua intenção é correta com ele, se a sua intenção é se abrir de verdade, o coração, a sua vulnerabilidade, é conhecer Deus, é dizer sobre os seus pecados, é falar sobre as suas qualidades, as suas questões, é se abrir mesmo para ele vai ser o primeiro a te resgatar, a te salvar, a te mostrar a luz no fim do túnel, a te dar esperança. Porque aqui ele podia ter dito, Jonas, infelizmente você se colocou aí dentro, né? Assim, ora mais um pouco que depois eu te escuto, vai. Continua orando aí mas não é assim que funciona. Quando ele vê um coração arrependido de verdade, ele corre para te resgatar. Então não há passado na sua vida, não há nada, não há pecado na sua vida que Deus não possa perdoar, te puxar de volta e te dar uma nova vida. E é isso que está acontecendo com Jonas agora. Ele nesse momento está tendo essa ressurreição espiritual dele. Agora entenda, o mas, veja, o mas faz toda a diferença na vida, viu? Você tem um testemunho. Você com certeza tem um testemunho que você diz: eu estava nesse lugar, eu estava sofrendo, eu isso, eu aquilo, mas Deus me resgatou, mas o Senhor teve piedade, mas o Senhor me salvou, mas. E essa é a virada, é o mas. Então não deixa esse mas parar a sua vida. Eu adoraria estar com Deus, mas é muita coisa. Eu adoraria ir para a igreja, mas eu não quero. Eu adoraria ter mais coisa com Deus, mais relacionamento com Deus, sabe? Falar mais com Ele, orar mais. Mas, ai, chego muito cansado de casa. Em casa, aliás. Ah, eu adoraria poder, né, conhecer mais sobre Jesus e ter fé, mas eu não tenho tempo. Ou mas, uma palavrinha tão pequena, mas com poder profundo de separar uma pessoa do caminho do Senhor. Eu adoraria ser cristão, mas tem que abrir mão de um monte de coisa, nossa, quando não é verdade. Do que você abre mão? Pecado? Sua independência de Deus?
seus próprios planos, que muitas das vezes nossos próprios planos nos frustram. O que que é tão ruim assim que você não quer entregar para Deus? O que está te segurando de se entregar de verdade para Jesus? Qual é a situação na sua vida que está te prendendo? Quais são essas amarras, essas correntes que não deixa você ver que estar com Jesus é liberdade, não prisão? Mas é um perigo. Quando a minha vida já desfalecia, eu me lembrei do Senhor. Eu tô sentindo te falar uma coisa. O mas, ele não pode ser mais forte na sua vida do que o poder de Deus para ela, do que a vontade dele para ela, do que o amor dele por você. Então, quando você pensar, eu até gostaria, mas ainda não é o momento. O ainda não é o momento está acima do Senhor nessa frase. E a Bíblia diz para você não pôr nada acima do Senhor. Não, até queria assim me converter, ou então conhecer mais, tudo. Mas meus amigos não gostam, mas meu parceiro isso, mas minha parceira aquilo, mas é muito difícil, mas tudo isso está sendo colocado acima do Senhor. Não deixe o mas te parar de conhecer Ele. Quando minha vida já desfalecia, ou seja, ele estava de fato morrendo, eu me lembrei do Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. No auge do desespero dele, no auge, ele fala: Não, eu me lembrei do Senhor. Então, o que que significa me lembrei do Senhor? Que o esquecimento da obediência de Deus, ele foi substituído naquele momento ali pela lembrança do Senhor, e aí a misericórdia veio. Lembra que a gente falou ontem que antes de subir, como é que fala? Antes de subir a desobediência, o juízo, né? Deus envia misericórdia. Então, antes que chegasse, Deus tinha enviado a misericórdia para ele. É nesse momento. Então, mesmo dentro deste grande peixe, dessa situação, a oração dele chegou a Deus. Então, não tem nada que pare a sua oração de chegar a Deus. E ele diz: Mas a minha oração subiu. Peraí, e a minha oração subiu a ti. Se ele não tivesse orado, Deus estaria vendo, porque Deus é onipresente, ele está em todo lugar, ele está vendo, mas foi escolha dele não chamar ele. Então, clame ao Senhor em todo o tempo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis abandonam o amor leal de Deus por eles. Leia o versículo 8 todas as vezes em que você colocar algo em cima de Deus, acima de Deus, aliás. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis abandonam o amor leal de Deus por eles. Esse versículo só, ele confronta religiões, crenças diferentes. E esse versículo por si só poderia afastar muita gente de crer em Deus, porque é conveniente para as pessoas dizerem: Nossa, mas assim, não posso acreditar em outra coisa. Eu até queria, mas versículo 8 me diz que eu tô abandonando. Nada a ver. Eu não tô fazendo nada de errado, imagina. Só tô acreditando em diversas formas de mil coisas na nossa vida. Qual é o problema? Imagina, não é ídolo, não faço de ídolo, só deixo ali para me ajudar, me motivar de alguma forma Então leia o versículo 8. Aqueles não é que fazem, é que acreditam, porque acreditar é um poder muito grande. Acreditar em Cristo te salva, por exemplo. Então acreditar em ídolos, acreditar em outras coisas externas, é o ponto de quebra entre você e Deus, do caminho entre você e Deus, porque não crer em Cristo não te leva a Deus, não adianta. Não crer em Cristo não leva a Deus. Qualquer outra coisa que você imaginar na vida que te dê segurança, que te dê é temporário. Agora, em Cristo é a única forma que você chega a Deus. Isso foi Cristo quem disse. E todas as religiões acreditam em Cristo. Não talvez como Messias, não talvez como profeta, não talvez, mas todos conhecem, falam sobre, todos eles vieram depois de Cristo. Então entenda, se Cristo disse isso, não deixe a sua conveniência, não deixe a sua crença, porque ele disse sobre acreditar. Não deixe a sua crença te cegar para a verdade que está sendo colocada na sua frente.
Aí ele volta e diz: Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. Aí ele diz: a salvação vem do Senhor. Veja, tudo aquilo que tem a ver com os ídolos, né, vem da vaidade. Você sabia disso? Tudo que você imaginar sobre as coisas dos ídolos é vaidade. Por exemplo, a autossuficiência, aquele que quer crer que é autossuficiente. Aquilo aí é vaidade. Orgulho é vaidade. Os ídolos, vaidade. Então, toda vez que você entender que o maior ídolo do homem é o nosso próprio ego, você vai olhar para as suas atitudes com muito mais entendimento e você vai pedir a sabedoria do Senhor, que eu creio nisso, para a honra e glória dele na sua vida, que você vai pedir a sabedoria para saber se aquilo ali é o seu ego ou se aquilo ali é de Deus. Só este passo simples de clamar sabedoria a Deus, de pedir, você tem um exemplo muito bom de quem pediu sabedoria na Bíblia, Salomão, pediu sabedoria. Podendo pedir qualquer coisa, pediu sabedoria. Veja o valor que tem. Então, quando você pedir a sabedoria, vai ser te revelado aquilo que vai mudar a sua vida. E a misericórdia de Deus, ela só vai encher a sua vida se você não estiver cheio das coisas do mundo. Porque se você estiver cheio das coisas do mundo, não tem espaço para Deus, ele não divide território. Então você precisa dar espaço para Deus na sua vida, para que ele de fato faça e que você entregue, que você de fato se entregue, sem medo, porque ele não vai tirar nada de você que não seja para o seu bem. Quando você fica com medo de se entregar a Jesus, porque alguma coisa você vai perder, porque vai tirar algo de você, não queira ter na sua vida aquilo que Deus não quer para sua vida. Diga amém, assim seja, e siga em frente. Porque tudo ocorre para o bem para aquele que ama a Deus, de todo o seu coração, não de metade do coração, porque metade tá preenchido com coisas do mundo, ídolos e não sei o quê, e a outra metade é Jesus. Não existe isso. Então, o Senhor deu ordens ao peixe, porque ele manda em tudo. Ele criou o peixe, ele criou o mar, e eles são obedientes a Deus. Então, Deus deu uma ordem ao peixe. Não tem nada na sua vida que Deus não possa dar ordem para te livrar, para te ajudar, para te salvar. Porque tudo foi ele que criou. Todas as coisas pertencem a Deus, absolutamente todas. Então, se for um peixe, ele vai ordenar o peixe para te jogar para fora. Se for o medo, ele vai tirar o medo para fora. Se for uma situação na sua vida, ele vai tirar do seu caminho, porque ele é o criador de tudo. Então veja, ele deu uma ordem ao peixe e o peixe obedeceu. Porque o peixe entende que ele é o criador, ele está acima, a soberania dele é maior do que ele. Eu vou nada, minha comida. Eu tô com fome aqui, eu vou comer esse homem. Não. Deus diz: solta ele. E a palavra do Senhor é poderosa e ele vomita Jonas. Não dentro do mar, para que Jonas, ainda cansado, quase desfalecendo, tenha que nadar até a terra. Deus ainda dá a ele uma terra firme. É como se Deus tivesse feito o seu arrependimento te leva à minha lealdade. O seu arrependimento, o seu coração genuíno te leva ao melhor do que eu posso te entregar. Então, ao invés dele dizer, joga ele aí no mar, ele vai se virar, pelo menos dê a vida de volta. Não, Deus fala, agora eu te acolho. Então, peixe, vai lá e jogue ele em terra firme. E é isso que Deus faz. Quando você se entrega a Deus, ele tem o melhor para a sua vida. E é isso. Finalizamos aqui hoje para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, com capítulo 3.
Eu não lembro agora, mas eu acho que Jonas tem que ter. Ah, 4. Então a gente tá quase acabando já de Jonas. Aí a gente vai começar Miqueias. Então, Miqueias, aí tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 7 livros e nós vamos iniciar o Novo Testamento. Ai, amém, que bênção. Então, é isso. Fiquem com Deus. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser. E que Deus abençoe a sua persistência, que Deus abençoe a sua consistência, que Deus abençoe a sua vontade de estar com Ele e uma vontade que te fez vencer qualquer outra coisa que você poderia estar fazendo. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo.